Boa noite a todos. Que a doce e meiga e a paz de Jesus possa estar conosco. Estejamos todos de coração aberto quando nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus. Nós devemos entendê-los com o coração, não com a mente. E esse ano no Espiritismo é um ano especial. Faz 150 anos que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado por Kardec. Então nós estamos durante esse ano comemorando esse livro de grande importância para nós, para o mundo na realidade, porque é o Evangelho de Jesus explicado por os Espíritos, não é? Então hoje nós vamos falar de um tema evangélico que é intitulado Uma Nuvem de Testemunhas. Então esse é uma passagem que está numa carta aos Hebreus de Paulo, né? Porque vocês sabem que Paulo foi um grande apóstolo de Jesus, não conheceu Jesus pessoalmente, mas depois, quando o encontrou à porta de Damasco, ele, a partir daquele dia, resolveu servi-lo. E servi-lo com toda a sua alma, com todo o seu amor, com toda a sua grandeza. Então, Paulo, ele foi o apóstolo que mais viajou, que mais foi pelos vários países para poder semear a boa nova. E ele foi porque naquela altura obviamente não havia Eurostar, nem avião, nem nada disso. Então ele tinha que caminhar ou ir de navio, ou a cavalo, ou de burro, ou de jegue, como vocês queiram chamar. Então ele foi criando essas comunidades em países diferentes. E ao criá-las, ele deixava um núcleo que eles começaram a chamar de igrejas. Então, com o decorrer do tempo, eram tantas as comunidades que ele criou, que ele não podia pessoalmente visitá-las a todas. Porque todos eles requeriam que Paulo estivesse. Quando surgia um problema, eles chamavam, pediam que Paulo viesse para ajudá-los a resolver o problema. Então Paulo começou a ficar muito angustiado. Começou a pensar, como é que eu vou ajudar todos esses nossos irmãos? Eles precisam de ajuda. Como é que eu vou fazer? Então foi, obviamente, inspirado. Então ele começou a escrever cartas a essas comunidades, que alguém depois levava e iam ser lidas. Essas cartas hoje, eu gosto muito de lê-las, porque elas são muito atuais. Parece que elas estão sendo escritas para nós, espíritas. Não só para os primeiros cristãos, mas para nós. Então, essa passagem da qual eu vou fazer a minha pequena conversa hoje, é exatamente uma carta escrita aos Hebreus, em que ele fala... Desculpa, é que está difícil. Deste modo... Nossa, não consigo ler. Não consigo. É melhor você ler. Melhor ler. Está muito pequenina a letra. Percebi que estou mal. Eu, ao contrário, para ler, preciso tirar o óculos. Ninguém está feliz com o que está ouvindo. Deste modo, cercados como estamos de uma nuvem de testemunhas, devemos sacudir todo o peso e pecado que nos cerca e correr com perseverança a carreira que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está agora sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou contra si uma tal oposição da parte dos pecadores, para que não desfaleçais, perdendo a coragem. Então, o que será que ele quer dizer uma nuvem de testemunhas? Primeiro, o que é uma testemunha? Alguém sabe me dizer? Testemunha é aquele que testemunha alguma coisa, que vê e depois que vai falar sobre aquilo que viu num tribunal ou alguma coisa assim. Então, alguém que está observando, alguém que viu, que observou. Então, quem será essa nuvem de testemunhas de que Paulo está falando? Nós estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunhas.
Então nós ficamos pensando, nossa, mas eu estou sempre, quando eu estou sozinha, então tem todas essas pessoas comigo. Se nós estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunhas, faz-nos pensar. Por que ele vem alertar os hebreus que existe uma nuvem de testemunhas? Interessante que hoje no estudo já começamos a falar sobre isso, não é? Que nós, de vez em quando, estamos pensando, e o que é que acontece? Tem aquela nuvenzinha, não é? Porque o que é que acontece? Quando nós pensamos, nós emitimos um tipo de fluido que fica como foi falado já hoje, que é uma força-pensamento, e essa força-pensamento, ela é como uma tela. Sabe aquelas revistinhas de quadrinho, né, que tem aqueles negocinhos, né, que fica tudo escrito? Parece aquilo, né? Então nós plasmamos o nosso pensamento. Os espíritos nos dizem, quando a gente quer alguma coisa, vamos começar a plasmar isso. O que é plasmar? Começar a imaginar, começar a criar aquilo mentalmente. Só que às vezes nós não damos muito valor para isso, mas tem muito valor. Então, nós primeiro, antes que aconteça qualquer coisa, nós pensamos. Depois, nós agimos. Né? Mas primeiro, antes de agir, nós sempre pensamos. Às vezes a gente fala assim, ai, eu nem pensei e já fui fazendo. Não. A gente não pensou bem, mas teve que pensar antes de fazer. Vocês concordam comigo? Então, o que é interessante, muitas vezes, é que nós, quando temos que agir rapidamente, por exemplo, uma situação como assim, há uns anos, acho que o ano passado, tinha um senhor aqui na Inglaterra que ele estava passando por uma depressão. E então, ele estava sobre uma grande pressão no trabalho e o médico deu-lhe 2 meses de baixa, 2 meses de licença. Então, ele decidiu ir passar esses 2 meses, ou algum tempo desse tempo, na Austrália. E o médico falou que sim, que ele podia ir. Então, ele foi. Então, ele estava lá na praia e, de repente, ele viu um tubarão atacando uma pessoa. Ele correu para ajudar aquela pessoa, obviamente, a se livrar do tubarão. Obviamente, o homem meio que virou uma estrela, de repente, né? Saiu nos jornais aqui, todo mundo ficou muito contente com ele, com exceção do patrão. O patrão pensou assim, bom, se ele está bom para atacar tubarão, por que não está bom para trabalhar? Então eu ouvi uma entrevista com esse senhor no rádio e ele dizia assim, não interessa o quanto depressivo eu estava, na hora que eu vi que aquela pessoa estava em perigo, o meu instinto foi ajudar. Eu tive que ir correndo. Não interessa se eu estava depressiva, naquela altura eu não pensei em depressão. Para nós vermos que quando nós somos chamados a agir e não temos tempo de pensar na consequência, a gente age no bem. Essa semana passada eu fiquei sabendo que no Brasil 2 crianças, uma de 3 anos e outra de 5 anos, salvaram um homem que estava se afogando numa piscina. Acho que muitos de vocês já estão sabendo dessa notícia. Eles não pensaram que se iam afogar. Eles, quando viram homem, e são crianças, né? Então, o que está espantando as pessoas é que são crianças. Mas está no ser. Nós já temos essa luz divina dentro de nós. Quando não temos tempo para raciocinar na consequência, ai, se eu for lá, o tubarão também vai me atacar. Não. Foi. E salvou. O problema é que nós, né, sempre, quando pensamos nas consequências, aí nós ficamos com medo, né? E acabamos não agindo. Ficamos na defensiva e não agimos. Então, nós vamos voltar para o tema da nossa palestra. Então, uma nuvem de testemunhas. Primeiro, quem serão essas testemunhas? Quando a gente está não vê ninguém, estou sozinha. Quem são esses testemunhas? São os espíritos. Serão eles espíritos bons ou espíritos ignorantes? Isso muitas vezes depende de nós. Daquilo que nós estamos pensando. O que é que estamos pensando? De quem estamos pensando? Essa nuvem de testemunhas vai depender muito de nós. Como aqui já foi falado hoje. Então, se eu penso bem, e se eu sou uma pessoa que faço bem, estou pensando bem, estou evoluída, eu vou estar atraindo para junto de mim as testemunhas do bem.
bem também. Se eu já penso mal de todo mundo e já estou planejando um monte de coisa ruim, eu vou atrair para mim também essas testemunhas. Há um livro do André Luiz, um caso muito interessante. Tinha um senhor que era casado e tinha filhos. E ele se apaixona por uma outra mulher. E ele se apaixona tão perdidamente que ele não sabe o que fazer. Então ele começa a pensar que a solução para o caso dele seria que a mulher dele morresse. E como ela não ia morrer tão cedo, porque parecia que não tinha doença, então ele começou a pensar, a bolar como é que seria um assassinato dela. Só que o filho dele viu isso. Está a ver como o pensamento plasma. E quando ele estava tomando café da manhã, está num dos livros do André Luiz, ele disse: papai, você vai matar a mamãe? E ele se assustou, porque lógico, viu que a criança viu o pensamento dele. E essa criança viu, mas os espíritos também veem quando nós pensamos. Não é? Então, para que a gente tenha muito cuidado quando a gente pensa. Porque esse pensamento, ele vai estar plasmado. Às vezes as pessoas pensam assim, mas ninguém vê mesmo. Ninguém sabe. Paulo nos diz, uma nuvem de testemunhas. Em Kardec, os espíritos vêm nos dizer, Kardec vai perguntar, os espíritos vos influenciam? E os espíritos respondem, muito mais do que aquilo que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, lógico, nós estamos nesse mundo de intercâmbio entre nós e os espíritos. Porque nós também somos espíritos. Então, vamos pensar nós aqui entre nós. Será que nós fizemos alguma coisa quando estamos a sós que não faríamos diante de algumas pessoas? Às vezes eu escuto algum comentário falando assim, se eu estivesse sozinho já tinha feito aquilo. Vocês nunca escutaram isso? Nunca falaram isso? Quais de vocês aqui fariam coisas se soubessem que ninguém está vendo, que não fariam se soubessem que estava vendo? Muita gente, né? E por que a gente não faz? Porque a gente tem medo do julgamento. Porque se alguém sabe que eu sou capaz de roubar aquela flor da minha vizinha, vai ficar mal para mim. Então eu não vou fazer. Mas quando ela estiver dormindo, eu vou passar devagarinho e vou catar. E mudo de vaso, que é para ela ver que não é a mesma. Então, muitas vezes, nós fizemos coisas quando estamos a sós que não nos atreveríamos nem em pensar se soubéssemos que alguém nos estava vendo. Mas a realidade é que tem sempre gente nos vendo. Então, desculpem vos dar essa má notícia, mas não existem segredos. Nós pensamos que existem segredos, mas não existem. Por isso o Paulo vem nos dizer que existem uma nuvem de testemunhas. Eu já estou vendo algumas pessoas falando assim, nossa, estou encravado. Será que estão vendo aquilo que eu estou pensando? Eu sou bisavó. Então, eu não estou vendo, fiquei descansado, mas os espíritos estão vendo, e estão vendo sempre. Então, quando Paulo vem falar, vos livrei dos pecados, o que é o pecado que Paulo está falando aqui? É das nossas inferioridades. Porque como nós estávamos estudando aqui, ao nos elevarmos, ao depurarmos esses defeitos que a gente tem, essas inferioridades, nós vamos estar fazendo o quê? Nos conectando com a espiritualidade e de outro nível. Então aqueles mais baixos já não nos atingem. Porque o que acontece às vezes, né? Os espíritas também têm o hábito de dizer, ai, foi meu obsessor. Julga toda a culpa no obsessor. Mas às vezes nós é que passamos a ter os obsessores dos nossos obsessores. Porque uma vez um obsessor veio falar para mim, ele falou assim para mim, mas eu acho uma grande injustiça. Porque ela é que fica me chamando, ela é que fica falando mal de mim, e ela é que a culpa é toda dela, e ela fica dando a culpa toda em mim. Interessante isso, né? O ponto de vista dele. E ele tinha razão. Porque muitas vezes não é o obsessor, somos nós. Só que nós botamos sempre a culpa ao obsessor. Para quê? Para não assumir a responsabilidade dos nossos defeitos ainda.
Então vamos ver, mas aí tudo bem. Então, como é que nós vamos fazer isso? Não é? Agora eu já sei, a Maria infelizmente me deu aquela pobre notícia, que agora tem um monte de gente vendo quando eu penso, o que eu faço e o que eu digo. Não é? Então eu já não posso mais me enganar, dizendo, agora eu continuo com este pensamento ou com esta conduta, ninguém está sabendo. Agora, quando alguém está no quarto sozinha, né, ou no banheiro, vai falar assim, nossa, deve ter um monte de gente aqui, né? Vocês vão pensar agora assim, né? Mas isso não é o problema, porque os espíritos não estão preocupados como você está por fora. É como você está por dentro. Quem se preocupa como a gente está por fora somos nós, os encarnados. Os espíritos se preocupam como nós estamos por dentro, principalmente os mais elevados. Então aí hoje também estamos discutindo, então tudo bem, tem esses inferiores, mas também tem os superiores. Também tem os bons, como tem aqueles que estão, às vezes, para nos prejudicar, para nos dar um mau conselho, para nos dar aquela rasteira, para nos passar aquela rasteira, também tem aqueles que querem que a gente se leve. E esses também são em grande número. Então a gente não precisa ficar assustado. Agora, com qual deles nós vamos sintonizar, isso depende de nós. Porque nós temos o botão da BBC. A gente pode rodar BBC 1, BBC 2, BBC 3. Qual BBC a gente quer? Nós também, no nosso pensamento. Eu vou estar numa frequência boa, má ou ruim. Eu tenho a escolha. Hoje de manhã eu fui abrir meu armário. E para minha surpresa caiu o açucareiro e quebrou na minha frente. Foi açúcar por todo lado. Ainda bem que aqui não tem formiga nesse país, né? Ou seja, tem muito frio. E quebrou-se todo. E naquele momento eu tive uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão. Ou meu dia já começa mal, ou então isto aqui foi só um acidente de percurso. Eu escolhi que foi só um acidente de percurso. Quando eu cheguei agora na Green Park para pegar o trem, eu também percebi que eu tinha perdido o meu ticket, meu travel card. E aí eu também decidi, não, este aqui também foi um outro acidente de percurso. Fui lá e comprei outro. Então, às vezes acontece muita coisa na nossa vida que a gente pensa que acontecem para já estragar o nosso dia. Foi a primeira coisa. E aí, quando acontece uma mais depois, a gente fala assim, mas eu não falei que esse dia ia ser uma desgraça? Não, gente. Vai ser só desgraça se vocês decidirem que vai ser desgraça. Eu não quis que fosse desgraça. Aconteceram duas coisas que, nessa passagem, não são muito comuns, mas é que hoje é quinta-feira, né? Então, normalmente, nas quintas-feiras, de vez em quando, acontecem essas coisas. A gente já se habitua a esses acidentes de percurso. E eles passam a ser só acidentes de percurso. Tem uma mulher americana, ela escreve muito livro, certamente vocês já ouviram falar dela, que ela se chama Louise Hay. Ela escreveu um livro fantástico chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Eu acredito que muitos de vós já viram esse livro, já leram esse livro. E ela diz que às vezes as pessoas de manhã acordam e falam assim, ai, mais um dia de chuva. Imagina agora nesse país. Então ela diz assim, não é mais um dia chuvoso, não é mais um dia perdido. A pessoa fala assim, mais um dia perdido, porque está chovendo, a pessoa não pode fazer nada, não pode ir na rua, né? Ela fala assim, não é um dia perdido, é um dia chuvoso. Então vai depender muito da nossa ótica, como nós vamos encarar as coisas, como nós vamos encarar a nossa vida. Nós temos essa decisão. E aí como é que fica, né? Vamos voltar de novo para o tema de Paulo, uma nuvem de testemunhas.